E aí, galera do terceiro ano, beleza? Pessoal, olha só, é, vou começar agora aqui com vocês, pessoal, algo experimental, tá? É porque pelo feedback de vocês positivo em relação às aulas em áudio, mas eu gostaria de fazer algumas aulas além de ser em áudio, principalmente as aulas mais longas de conteúdo, mas as aulas de tira dúvidas. Vou fazer umas aulas de tira dúvidas, porque eu vou dar uma aula e depois dessa aula, uma das proposições de atividade sempre vai ser os líderes de turma me enviarem a dúvida que eles forem coletando da turma, né? Então eu vou tirando essas dúvidas, gerando um conteúdo mais em vídeo, fazendo essa captura de tela, tá? E é algo mais interativo para dar uma mudança, né? Nessa questão, beleza? Então, pessoal, é assim. Infelizmente vocês não estão me vendo. Eu estou gravando no meu computador, tá? Porque o meu computador não tem câmera, só meu notebook que tem. E eu prefiro gravar no meu computador, que o meu computador é uma máquina de 8 núcleos, 16 threads. Só estou abrindo aqui só para passar na cara mesmo, viu, Redes aí, ó? Chora, Redes. 16 GB e por aí vai. Tem muito espaço para gravar e para fazer as coisas, né? Então, no primeiro momento, pessoal, eu gostaria de estar apresentando o planejamento dos conteúdos para o segundo semestre, tá? Especificamente para o terceiro período, beleza? No primeiro período e segundo, nós trabalhamos mais temas relacionados. Desculpa, pessoal, mais relacionado à parte da geografia física, né? Clima, relevo, parte de geologia, né? Movimentos tectônicos, né? Rochas e por aí vai. Aquele conteúdo, apesar de eu ter abordado várias coisas, ele é extremamente amplo, tá? E todo o conteúdo que a gente passa, pessoal, ele é uma base. É uma base que a principal ferramenta de aprofundamento dela vem de vocês. Ou seja, eu me lembro muito quando eu estava no terceiro ano e pré-vestibular, que o professor de matemática fazia a introdução de um tema, vamos supor, é, equação do segundo grau. E ele fazia uma introdução, para mim era algo muito mais leve, eu entendia perfeitamente. Quando eu ia para os exercícios, é que o bicho pegava, que eu não entendia quase nada. Mas eu aprendi que se a partir daquela base eu me aprofundar nos exercícios e tendo um feedback com meu professor e cara, e assim, hoje em dia, galera, vocês não precisam se limitar a esse canal com o professor, né? Somente com o professor. Porque, cara, por exemplo, início dos anos 2000, final da década de 90, cara, a gente só podia estudar de uma forma, ou ir para a biblioteca, ou comprar uma apostila e ter o contato com a sala de aula com o professor. Internet era embrionária. Era internet de escada, era uma internet extremamente obsoleta, estava assim engateando no Brasil e principalmente a nível de fornecimento de conteúdo. Hoje vocês podem pesquisar uma aula online, pesquisar os conteúdos. Cara, vocês sabem até melhor do que os canais, né? Os sites de bancos, de questões, coisas que vocês podem trabalhar bastante, tá? Então, galera, eu sei que esse ano, pessoal, é um ano assim. Cara, eu não me lembro, na minha historinha de 38 anos, um ano tão fodido igual a esse. Eu não me lembro. Cara, não, nunca aconteceu assim na história do Brasil ou no período que eu vivi.
Eu já passei por guerras. Claro, eu não participei de nenhuma, tá? Mas guerra do Golfo, guerra do Iraque, final da Guerra Fria, por vários momentos, mas cara, nunca algo atingiu tão diretamente a nossa realidade como essa pandemia, tá? E eu entendo, cara, a realidade de vocês, né? É um momento difícil, sabe? De muita gente às vezes está relatando que está desanimando para estudar para o Enem, mas pessoal, tá todo mundo no mesmo barco, galera. Você não pense que você tá ficando para trás, que você tá indo numa direção que você não vai conseguir ser bem sucedido. Não é assim, tá? Porque a gente tem que ter calma nesses momentos, né? Pessoalmente falando, pessoal, é, né, paizão de família. Minha filhinha completou um mês, tá muito bem, obrigado. Mas eu também não tenho mais noite de sono, então nem pensar, né, cara, a academia abriu, não posso nem pensar em voltar a treinar. Engordei 7 quilos já. Engordei 7 quilos já, meu Deus, e Ave Maria, né? Tem que correr depois atrás desse prejuízo. Mas acho que todo mundo deu, né? Deu uma ou se não deu uma retrocedida fisicamente, emocionalmente, tá atingiu todo mundo, né? Esse momento. Mas galera, eu ainda tenho que relatar que é um momento de cautela, viu? Porque a nossa população, principalmente a população cearense que a gente tem mais contato, cara, tá assim ignorando total as medidas de distanciamento. É claro que tá havendo uma reabertura, mas as pessoas não estão tendo um cuidado que esse privilégio dessa abertura representa, né? As pessoas estão se aglomerando e, cara, e o que, que pode acontecer? O que parece que essa semana, sinceramente, eu tô um pouco fora assim fora, não tô por dentro das notícias porque eu tava muito atualizado constantemente, mas de um mês pra cá, né, com essa correria toda de parto, de a minha esposa teve complicação na cesárea dela, teve coágulo, né? Depois aquele coágulo foi para a perna, formou uma trombose. Ela foi internada em um mês 3 vezes. A minha filha teve icterícia, depois teve conjuntivite, tudo isso em um mês, ou seja, um mês rodando indo para o hospital, não parando um minuto para nada, né? Férias em julho, eu não sei o que não existiu, tá? Então, pessoal, é um contexto difícil para vocês, difícil pra gente, mas vamos tentar fazer o melhor possível, né? Então eu vou aqui abrir o plano aqui de ensino, né? Ah, deixa eu antes limpar a minha lixeira aqui. Opa, buguei. Ai, nem deu certo a pegadinha, mas tudo bem. Pessoal, então vamos aqui partir para o terceiro período. Pessoal, quando eu apresentar os conteúdos aqui, eles não vão estar exatamente nessa ordem, tá? Eu vou estar trabalhando eles na ordem que eu achar conveniente e tal, sentindo o feedback de vocês e tal. Então, essa parte do terceiro período diante, a gente vai estar trabalhando a questão da geografia, vamos dizer assim, humana, né, que aborda a parte de economia, a parte de geopolítica, a parte da construção da cultura humana no sentido, por exemplo, da urbanização, né, da geografia urbana e industrial. A gente vai estar trabalhando aí, tá? E também falar das cidades tem que falar dos impactos, né, que as construções urbanas trazem. E eu procurei escolher temas que eles são mais recorrentes, principalmente no Enem, tá? Existe centenas de temas que podem ser trabalhados nesse âmbito da geografia humana, da geografia política, mas alguns são mais recorrentes. Por exemplo, na minha época que eu estudava
para o vestibular, era fundamental a gente dedicar um estudo aprofundado sobre geopolítica, e mais estudar todos os conflitos, ou seja, a gente tinha que saber o que era o ETA, né, o Exército de Libertação da Caxemira. A gente tinha que saber qual era a treta na Irlanda, o conflito entre protestantes e católicos. A gente tinha que saber o que era a guerra da Iugoslávia, a Albânia. Ou seja, eram conteúdos extremamente decorebas, fora de contexto. Por exemplo, é diferente a gente, por exemplo, estudar, mas como aconteceu agora é difícil. Não, porque o Enem foi adiado, então ele pode cair. A questão do Líbano, né? Foi um atentado de qual a natureza e tal. Então a gente era obrigado a estudar uma série de coisas, decorar, por exemplo, Guerra do Vietnã, cara, eu conhecia até os nomes dos líderes lá, que era o Ho Chi Minh, Nho Dinh Diem, né? A gente tinha que ter esse conhecimento porque a época era uma prova mais conteudista, né? Diferente da do Enem, que é uma prova que ela te impele a você fazer, usar um conteúdo. Por exemplo, você pode aprender o que é conurbação. Conurbação, quando duas cidades, estruturas urbanas crescem tanto que elas se tocam, ou seja, as cidades se misturam. Você sabe o conceito, mas o Enem vai lhe pedir a aplicação desse conceito. E professor, como eu aprendo a aplicação desse conceito? Quando você vai resolvendo as questões, quando você vai se deparando com algo concreto em relação àquele conteúdo. Então, se você decorar isso daí, talvez na minha época seria o suficiente, mas hoje não. Você tem que entender um conceito e aplicá-lo em uma questão, tá? Então, às vezes falta para o aluno essa destreza, esse preparo que ele se restringiu a, por exemplo, quando, por exemplo, não é o caso da geografia, você vai na física, você decora todas as fórmulas, cara. Se você decorar as fórmulas, se você não souber aplicar as fórmulas, é mesmo que nada. É mesmo que nada. Então é o mesmo princípio. Você pode decorar o conceito, mas você não vai saber aplicá-lo. Então a aplicação desse conceito se constrói principalmente na prática das questões. E aí vocês têm bancos de questões, vocês têm todo o material para pesquisar e correr atrás. Vocês têm todos os Enem de todos os anos disponíveis na internet e por aí vai, beleza? Então, um dos conteúdos é a urbanização, tá? Aqui, ó. E na urbanização eu vou trabalhar essas categorias, esses conceitos. É uma revisão do segundo ano também, que esses conteúdos são muitos do segundo ano. Mas é importante, cara. O terceiro ano, basicamente, ele tem pouquíssimos conteúdos novos. Se for pegar lá o programa oficial do terceiro ano, vocês têm pouquíssimos conteúdos novos. Porém, o terceiro ano é mais um período de você polir, você lapidar o seu senso crítico e usar todos os conceitos do primeiro e do segundo ano de uma maneira mais eficaz, mais prática, tá? Então é por isso que a gente revisa muitas coisas que a gente já vê no primeiro e segundo ano, tá? Terceiro ano é isso. Com a urbanização vem os impactos ambientais urbanos, né? Que não é somente você, o que é uma impermeabilização do solo, né? Passo concreto, né? Aí você vai entender que a impermeabilização do solo vai estar atrelada a enchente, vai estar atrelada a doenças como mesmo aquela doença causada pela urina do rato, né? Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, tá? Porque as enchentes, né? Todos aqueles animais, aqueles dejetos coliformes fecais, eles vêm à tona, tendo contato com a população, tem uma série de problemas, né? Então, os impactos ambientais urbanos, tá?
que é muito relacionado também à poluição do ar, qualidade de vida, logística e meios de transporte. A gente vai dar uma revisão nisso, tá? Vendo os principais meios de transporte, mas também dando uma atualizada, porque, cara, as revoluções industriais, elas são revoluções tecnológicas, mas também são revoluções tecnológicas dos meios de transporte. Então, a gente vai fazer um resgate da evolução, desde a primeira até a atual, do dinamismo da logística dos meios de transporte, que são cada vez mais o que? Cada vez mais informatizados, né? Pelas mídias, pelas novas mídias, tá? Então, a gente vai dar uma resgatada nisso. Processo de industrialização, os processos das revoluções tecnológicas, né? A gente está na terceira revolução. Quando eu falo que tem pessoas que falam que a gente está na quarta, mas quando fala de revolução é uma mudança drástica e dramática. E a terceira revolução industrial, que é a revolução da globalização, das novas mídias de informação, ela ainda está acontecendo e vem crescendo. É como se ela estivesse ganhando uma maturidade que ela não tinha no início dos anos 2000. Então a gente vai analisar esses processos também, tá? Fontes de energia é um conteúdo fundamental, né, galera, para a gente estar estudando, principalmente as fontes de energias renováveis. É um conteúdo que eu considero até simples. Essa parte de meio ambiente é uma parte, galera, que todo mundo sabe, tem vamos dizer assim, um senso comum que as energias renováveis, né, eólica, solar, hidráulica, né, mareomotrizes, são as mais viáveis, né? Mas a gente tem que trazer não só quais são, mas como são aplicadas e qual são as consequências e empecilhos para essas, por exemplo, novas fontes renováveis despontarem. Eu sou um pouco pessimista, por exemplo, em relação às fontes renováveis. E que sentido? Que elas realmente só vão emplacar porque o petróleo está acabando, basicamente, né? As reservas estão acabando. E, cara, eu não sei se vocês estão. Eu preparei um material que eu vou passar para vocês. É, que, cara, aquelas placas solares que antigamente eram caríssimas, hoje elas baratearam muito, estão mais eficientes, mais baratas. E, cara, eu tenho certeza, daqui a 5 10 anos, quando vocês estiverem trabalhando, casados ou não, tendo filhos ou não, cara, no telhado da casa de vocês ou do condomínio de vocês vai ter painel solar fornecendo boa parte da energia para sua residência, ou diminuindo muito o custo da energia convencional que a gente se utiliza. Isso, cara, vai acontecer porque as pessoas estão ecologicamente renovadas, elas estão desenvolvendo uma visão de sustentabilidade ampla? Não, cara. É questão, infelizmente, de mercado. O petróleo está acabando e essas novas fontes estão ganhando espaço porque, de certa forma, a indústria do petróleo sempre asfixiou as outras indústrias de energias alternativas que surgiram, tá? Para você ter uma ideia, quando vocês vão no posto de gasolina, aqui no Brasil temos basicamente gasolina, diesel e álcool, né? O álcool é uma fonte renovável, tá? E é mais barato que a gasolina. Aí a maioria dos nossos carros são flex. Poxa, professor, por que a galera não põe álcool? Porque o custo-benefício dele não é interessante, ou seja, mesmo ele sendo mais barato, ele vai ser consumido mais rapidamente do que a própria gasolina. Então, você no final das contas vai acabar pagando mais pelo álcool. E é engraçado, né? Quando o preço da gasolina aumenta, que é derivado do petróleo, o preço do álcool também sobe. Eu não entendo por quê. É o mercado, né, querendo sempre passar a mão na nossa bunda, tá? Então, outra coisa em relação à fonte de energia, pronto, tem lá diesel. O diesel é um derivado do petróleo. Quando você estuda lá em química o processo de
de elaboração do petróleo, que é o petróleo bruto, ele vai fornecendo diesel, vai fornecendo uma série de subprodutos, polímeros e tudo mais, né? Só que diesel, ele era um pesquisador que ele tinha desenvolvido motores é, de biocombustíveis. Só que esse cara, ele tinha ideias tão assim que isso foi no final do século XIX, início do século XX, que era o auge da indústria do petróleo, e eles se sentiram muito ameaçados. Esse cara, meu irmão, simplesmente foi apagado. E todas as pesquisas dele, os motores dele, foram convertidos para motores que funcionavam à base de derivados fósseis de petróleo. E batizaram a porra do combustível do nome do cara ainda, para sacanear, diesel. E o cara tinha desenvolvido motores de energias renováveis. Então a gente vai trazer não somente quais são as fontes de energia, mas vamos fazer, vamos levantar questões, cara, porque, cara, assim, quando a gente levanta questões, fomenta o senso crítico, o que que isso ajuda vocês, cara? Não somente a lidar com o mundo, mas que é uma preocupação de vocês, que é a redação. E a redação, cara, ela faz toda a diferença. Se ela tem uma reflexão crítica sadia de uma visão do mundo que existe, tá? Então sempre vou tentar procurar trazer isso para vocês, não só o conteúdo limpo e seco, beleza? Também geografia de população e movimentos populacionais, né? A questão dos dados, os índices, né? O que é IDH, o que é densidade demográfica, mas tudo isso, pessoal, não só se limitando aos termos, mas sim às aplicações, os movimentos migratórios, né? Ah, eu sei que é migração, imigração, imigração, mas quais são os principais movimentos hoje, né? Por exemplo, quais movimentos a pandemia fomentou? A gente vai estar trabalhando isso, tá? Sempre procurando contextualizar, não só jogar um conteúdo arrefecido, olha que palavra linda, um conteúdo estático, né? Mas sim um conteúdo dinâmico para que você possa utilizar ele em vários momentos aí, né? Principalmente na redação. Muito importante falar de economia e globalização, meu irmão. Assim, cara, essa pandemia foi âmbito global, mas nunca uma doença teve a, o prisma e a divulgação também pelos meios de globalização das novas mídias, né? E a gente vai tá elucidando isso também. O impacto, por exemplo, na economia, cara, para você ter uma ideia, essa pandemia impactou, cara, todos os países do mundo, mas impactou, você pensa, impactou comércio, impactou empresa, impactou indústria, cara. Eu tava com um amigo que ele é do Shalom, né? Ele falando, cara, depois dessa pandemia, muita gente vai sair do Shalom por conta disso, disso e disso. Ou seja, até, por exemplo, numa instituição religiosa, uma pandemia pode atuar desconstruindo, porque querendo ou não, o movimento religioso faz parte de uma manifestação cultural que tem os seus vínculos econômicos, sociais e por aí vai. Então a gente vai estar trabalhando também essas coisas, né, e tá dando uma revisão bacana sobre esses assuntos, tá? Beleza? E também a gente vai estar trabalhando a questão de energia no Brasil, tá? Não só as fontes de energia aqui, mas principalmente os nossos potenciais. A gente está dando uma olhada nas universidades, institutos de pesquisa, né, que no Brasil que estão preocupadas, né, com essas questões. Beleza? Então, pessoal, essa semana é só para fazer uma introdução do que a gente vai ver nesse terceiro período. É uma quantidade grande de conteúdos? É. Porém, vocês têm que ter uma noção que eu não vou ficar cobrando de vocês toda a aula, atividade, nota, não. Muito provável
A maior parte das nossas atividades será uma proposição de vocês elaborar perguntas sobre o assunto. Enviar para mim, eu respondo. Ponto. Não vai ter nada muito complexo, né? E assim também caminha parcial. O EPA não tem jeito, é aquele modelo fechado, mas a gente vai, muito provável, o EPA vai ser composto das questões que a gente estiver trabalhando desses conteúdos, beleza? Então, galera, vou estar postando esse vídeo aí no meu canal do YouTube Vancini, viu? Ignore os outros vídeos lá, tá? É coisa antiga do meu passado, que eu era muito gamer, né? Que hoje eu sou pai de família, né? Cuido da minha família, do meu filho. Então, mas eu vou postar lá, vou pôr o link lá no Classroom e vocês possam. Depois eu vou estar postando as audioaulas desses conteúdos e também vou estar tentando interagir. Criar um grupo de estudos. É, foi o Eugênio, tá aí da Ed3. Se vocês quiserem procurar, eles estão fazendo, se reúnem para ver questões para debater. Tem os monitores, eles pediram a minha ajuda para ajudar na questão das questões de geografia. Para mim foi um privilégio receber esse convite e está sendo muito legal. Se vocês quiserem participar também, entre em contato com o Eugênio e a gente vai ter esse encontro ao vivo via Meet, beleza? Pessoal, um abração, fique com Deus. Tô com saudade, mas é isso aí, vai dar certo. Falou.